Fala galera, beleza? Então, essa semana a gente teve o apagão na Europa, correto? E aí, o que vocês acharam? Deixa aí no comentário, antes de iniciar o vídeo, antes de debater sobre o tema, o que você achou disso? Você acha que tem alguma explicação que está sendo ocultada da população? Estranho, né? Muitas coincidências, muitas coisas que parecem estar por debaixo do pano. Então hoje vamos falar um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto que foi aí manchete no país todo, beleza? Então, galera, primeiramente o que a gente tem que pontuar é que o apagão não foi por toda a Europa, né? Pegou apenas uma região. Os países que foram principalmente afetados foi a Espanha e Portugal. E a gente tem aí vários relatos aí na mídia de suspeitas, né, de causa para o ocorrido, mas nada ainda confirmado. Então, vamos fazer uma pequena reflexão do que pode ter sido, né? Pegando pontualmente aí o que foi relatado na mídia, a gente vê, foi pontuado como provável ataque cibernético, teste de PEM, ou seja, pulso eletromagnético, que seria uma arma que faz com que todos os equipamentos eletroeletrônicos parem de funcionar, o que eu não acredito tenha sido, porque não teve danos fora da rede de tensão. Mas a gente vê ali também suspeitas, né, de eventos climáticos e atmosféricos que possam ter afetado os cabos de alta tensão, que seria ali o fenômeno de um aquecimento abrupto, né, por ressonância, ou seja, o cabo começa a vibrar numa frequência e que ele entra em um colapso, né? Então, a grosso modo, né, eu não sou nenhum físico para explicar como que acontece, mas grosseiramente é isso, né? O corpo do fio entra em uma ressonância e isso leva a um colapso, né? Ele para de funcionar como deveria. E a gente tem ainda outras suspeitas. Os outros motivos de suspeita a gente não vai entrar em detalhe, porque eu acredito que seja muito difícil e também já é um pouquinho fora da caixa e já é um pouquinho chapéu de alumínio, tá bom? Então vamos ficar aqui no que está sendo pontuado pela mídia e vamos ver algumas coincidências e algumas coisas que tem deixado um pouco estranho toda essa história aí. Bem, quais seriam as coincidências, né? Há 3 semanas atrás, a gente viu aí a União Europeia pedindo para toda a população ter um kit de sobrevivência, né, um kit de emergência para panes, né, e problemas aí advindos dos conflitos que estão acontecendo na Europa e algumas tendências aí de mercado, né, crises inflacionárias, enfim, todo esse contexto aí, inclusive as mudanças políticas americanas também tem influenciado muito na vida da população europeia, né, taxação, esse confronto financeiro aí, né, econômico com a China, enfim, todos esses aspectos têm provocado um pouquinho de tensão na Europa, né, e isso tem feito com que a população se sinta um pouco fragilizada diante do contexto mundial. E a gente vê um pouco do reflexo disso, né, quando a gente vê algumas notícias falando que pessoas bilionárias ou multimilionárias estão adquirindo bunkers e comprando equipamentos de última geração para sobrevivência off-grid, ou seja, fora do sistema. Isso tem deixado com que a população de réis mortais, nós, classe média, né, ou classe mais pobre, fique um pouquinho incomodado. O que será que eles estão recebendo de informação que nós não estamos tendo, não é mesmo? Então, esse apagão, que não tem uma causa definida, tem trazido um pouco de desconforto para todos. O interessante é que eu lembro meu professor na época de colégio, professor de história, ele sempre falava que a história ela se repete, ela sempre acontece em épocas diferentes, mas sempre acontece da mesma forma. Os mesmos erros são repetidos por falta de informação. E hoje a gente vê aí um contexto, né, um teatro de guerra acontecendo. E se a gente olhar um pouquinho na história e ver a Segunda Guerra Mundial, a gente vê sempre, né, coisas que acontecem que antecedem uma grande guerra. O que eu sempre falo é que todo governo, independente de qual seja, ele precisa do apoio popular. Então, muitas das vezes, a gente vê governos induzindo a população por mídia ou deixando mensagens subliminares ou fazendo jogos de interesse entre classes, provocando assim um desconforto dentro do país e um alinhamento ideológico ou com uma visão de mundo. E foi assim que foi feito, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, onde o Hitler conseguiu induzir a população de que realmente eles teriam que combater a Inglaterra, combater o judeu, não é mesmo? E a gente vê, em contrapartida, no mesmo período, na Segunda Guerra Mundial, o governo norte-americano induzia a população a ter o
apoio para lançar 2 bombas nucleares num território japonês cheio de civil. Então isso se repete na história da humanidade. Sempre somos conduzidos por governos e autoridades que têm interesses muito específicos. E a gente está no meio aí dessa jogatina, né? A gente é mero peão. Então é sempre a mesma história. Fazem uma situação ou um cenário teatral para trazer para você um desconforto, um descontentamento, uma tristeza, raiva e ódio contra alguma coisa muito bem específica, que é o alvo que eles querem que a população tenha essa sensação, para quando eles colocarem uma sugestão, tenha o apoio da população. Então, resumidamente é isso, galera. E agora vamos passar para o próximo tópico. E o que a gente vê no contexto atual com o apagão, né? A gente vê a fragilidade da sociedade, a dependência dos recursos energéticos, de todos os meios que são hoje digitalizados, mas a gente percebe também o alinhamento político e o jogo de interesse. Então a gente vê, né, sempre quando acontece uma catástrofe ou alguma coisa que não tem explicação, a primeira coisa que eles tentam passar é uma sensação de impotência, uma sensação de não saber a causa e deixar no ar a possibilidade disso acontecer de novo, pois se você não sabe a causa, você não tem como corrigir o erro e esse erro pode acontecer mais uma vez. Então, o apagão pode acontecer de novo? Pode, não é mesmo? Se a gente não sabe qual que é a causa, o que causou o problema, como é que a gente vai corrigir? Então, a gente vê essas articulações políticas tentando deixar ali a população sempre em alerta ou desconfortável, às vezes para trazer à tona uma mensagem, um pedido de apoio, e com uma população fragilizada, com medo, o apoio sempre é uma coisa inevitável. E o que a gente aprendeu, né? Qual foi o ensinamento aí desse apagão? Que nós precisamos estar preparados. Essas coisas nos pegam de surpresa. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então a gente precisa estar sempre um passo, né, nesse jogo de tabuleiro aí. A gente precisa estar sempre atento ao que está acontecendo ao nosso redor e sempre estar precavido de todas as situações. Você precisa pensar no pior. Infelizmente, mas a gente precisa sempre pensar na possibilidade de algo ruim acontecer. Então a gente viu aí logo nas primeiras horas após o apagão, um caos total, nada funcionava, porque tudo hoje está interligado por uma rede, e a gente viu aí pessoas correndo desesperadas para o mercado para fazer compras emergenciais, coisas essas que já tinham que estar em casa, já tinham que estar comprado, entendeu? Se você está prevenido, você já tem ali tudo necessário para as primeiras horas. Mas o que aconteceu? Aconteceu que grande parte da população, acho que mais de 95% ali, não tinha nada preparado. Às vezes a pessoa tinha ali em casa apenas a comida para as próximas horas, porque muitas pessoas lá da Europa, elas almoçam fora, elas jantam fora, elas não cozinham em casa, igual a gente aqui que é brasileiro, tá? Mas aí a gente viu o caos instaurado, todos correndo para os postos de combustível, todos correndo para os mercados e para os bancos, corrida geral, pessoas tentando sair do país, ou pessoas que já estavam com voos já programados, não conseguiram embarcar porque estava tudo digitalizado, e até você conseguir fazer o check-in ali, já tinha tido o atraso e perdido o voo. Enfim, o que a gente vê e o que a gente aprende disso? Esteja sempre preparado, tenha o básico em casa, não é mesmo? Qual foi o principal produto, né, de busca nos mercados? Foi comida, né, principalmente as comidas não perecíveis ou comidas enlatadas, preparadas ou aquecidas, né, comidas essas que não precisam ser refrigeradas, água mineral, né, medicações, e a gente vê também ali uma busca muito intensa por pilha, bateria, lanterna, radiocomunicador, porque o celular não funcionava, então você precisava se comunicar. Como que você fala que vai ali e já volta, sendo que você não tem nem o Zap, nem o celular? Hoje em dia a gente perdeu a noção de como se comunicar sem o diacho do celular. Então você ter um radiocomunicador, ou você ter um radinho a pilha para poder ouvir as notícias, né? Que a primeira coisa a parar de funcionar é a internet, né? Os rádios, eles são mais primitivos, eles são mais fáceis de se consertar também, são meios analógicos, então a gente consegue fazer a comunicação ali nas primeiras horas de crise, né, de pânico geral, né? E a gente vê também a necessidade de um planejamento prévio a qualquer catástrofe,
a qualquer desastre, você precisa ter a sua família ciente de qual seria o procedimento em caso de crise, onde seria o ponto de encontro, o que vocês deveriam fazer, qual seria a divisão de trabalho entre vocês, o que cada um tem que levar, não é mesmo? Então, sempre você precisa planejar e treinar antes de acontecer, para caso aconteça, você saiba o que fazer. É isso que é feito, por exemplo, na escola lá no Japão, já que lá tem muito terremoto, catástrofe natural, o que eles fazem? Eles treinam as crianças, procedimentos em caso de terremoto, não é mesmo? Então é a mesma coisa, nós precisamos ter o básico de sobrevivência, a gente precisa saber como fazer o básico, e é isso que eu reforço aqui. Dei uma olhada nos vídeos do canal, é um canal ainda novo, mas que tem alguns vídeos ali que eu acho muito importante para já se ter ali de início. Então dê uma olhada, faça um kit de sobrevivência, comece a estocar alimentos não perecíveis, aprenda formas de purificar e filtrar água, beleza? Esses itens e ferramentas que eu deixei em um vídeo no meu canal, dê uma conferida para complementar todo esse conjunto de itens que você tem que ter para sobreviver. E outra coisa importante é não ficar totalmente dependente dos eletroeletrônicos, tá bom? Tenha sempre consigo seus documentos em meio físico, não fica só com CNH no celular ou documento digitalizado em pendrive, não faça isso, pelo amor de Deus. Tenha todos os seus documentos em uma pasta, de preferência uma pasta impermeável, tá? Tudo autenticado, tudo direitinho em caso de necessidade, porque se você ficar dependendo de dinheiro digital, documento digitalizado, você não vai conseguir resolver os problemas em caso de uma crise, beleza? Vocês precisam ter tudo em meio físico e uma quantidade em dinheiro, em espécie, em papel moeda, tá? Porque o que a gente mais viu lá em Portugal, na Espanha, foi o pessoal correndo pro mercado e não conseguindo fazer a compra. Até pegava os produtos na prateleira, mas não conseguia fazer a compra. E aí o que isso leva? Além de levar ao caos, se perdurasse por mais algumas horas o apagão, provavelmente a gente veria saques. Só não teve saque lá porque não demorou muito e porque o povo europeu é muito, mas muito educado, né? Se fosse aqui no Brasil, meu Deus, seria um caos geral, todo mundo quebrando tudo e roubando as coisas, infelizmente. Então, galera, sempre esteja preparado. Espero que tenham gostado. É um vídeo curto, só não queria que passasse em branco esse ocorrido. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários, tá? Vamos engrandecer colocando belos comentários nesse canal. Eu quero ouvir você, o que você achou disso tudo, qual é a preparação que você está fazendo, deixa um relato aí do que você já tem estocado em sua casa. Isso é muito importante para ajudar outras pessoas que estão vendo esse vídeo, tá? Vamos nos unir, nós sobreviventes, pessoas que gostam desse mundo, de estar preparado, né? E não ser mais uma ovelha no meio de tantas. Deixe seu comentário, agregue valor, beleza? Galera, então fique com Deus, um abraço.